Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos. O nefrologista Rubens Amaral e o pediatra Rui do Amaral Pupo Filho. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: indefinição trava projetos de petróleo em Santos. Na Folha de São Paulo, cadeias do Brasil têm um preso morto a cada 2 dias. No Estadão, bate-boca de PT e PSB abre guerra virtual pelo Planalto. No Santa Portal, obras do VLT, secretário de Transportes garante que paralisação custa 3 milhões por dia. No site do Boc News, o Plano Preventivo de Defesa Civil, o PPDC, já notificou cerca de 1.600 residências em áreas de risco em Santos. No G1 Santos e região, guarda municipal é assaltado dentro de cemitério em Santos. E no portal da UOL, prisões brasileiras registram uma morte de detento a cada 2 dias. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e neste período do ano de temperaturas altíssimas, de um calor senegalesco, como se dizia no passado, todo cuidado é pouco com a saúde, especialmente das crianças e dos idosos. Desidratação, exposição excessiva ao sol, excessos alimentares, doenças gastrointestinais, de pele, são alguns dos problemas típicos de verão e que exigem cuidados redobrados e toda atenção. No programa de hoje, nós temos como convidados 2 especialistas, 2 médicos, que vão falar sobre todos esses temas e oferecer dicas valiosas para os nossos telespectadores de como preservar a saúde, o maior patrimônio que todos nós possuímos. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens. Por causa do calor, a possibilidade de chuva aumenta no fim da tarde. A temperatura varia entre 23 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito tranquilo no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni tem trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 4 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 1 hora de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. Participe do nosso programa questionando os nossos convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Social. JB. Estúdio Letícia. Decor News. Alta qualidade. Estilo. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer 2 médicos, o nefrologista Rubens Amaral e o pediatra Rui do Amaral Pupo Filho. Agora nós vamos assistir o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Protetor, óculos escuro, roupa bem leve. Para enfrentar o sol desse verão de 40 graus, nenhum artifício é dispensado. E na praia, todo cuidado é pouco. É o que vamos acompanhar na reportagem de Márcio Guimarães. A pequena Lorena tem só 10 anos, mas quando o assunto é filtro solar, ela fala que nem gente grande. É bom para usar o protetor porque aí a minha pele ela não queima e protege do câncer de pele. Já a dona Maria Cândida não tinha o mesmo hábito quando criança. Na época não se usava filtro solar. Hoje ela não dispensa uma boa praia acompanhada desta sacolinha. Dentro várias opções de protetores. Eu sou da época que não usava, tomava muito sol e eu tenho. Hoje minha pele tem, né? Marcas assim dessa época. Este casal é de São Bernardo e mesmo com o filtro solar devidamente espalhado pelo corpo, a sombra do guarda-sol é disputada. Eu não aguento ficar exposta ao sol, né, me dá dor de cabeça, então eu não consigo mesmo. Então venho para a praia sempre debaixo do guarda-sol. Sombra, o óculos de sol, né, para proteger a vista também, nisso a gente acho que é importante também. E todos eles estão certos. Esta dermatologista afirma que a exposição ao sol exige cuidados diários. As pessoas agora que estão com filtro acham que podem ficar muitas horas expostas. Quer dizer, você deve usar o filtro, mas não deve abusar da exposição e evitar esse horário entre 10 e 16 horas. Então, além de passar o filtro, que é importante, o uso do óculos escuro, chapéu, roupas têm uma ação protetora muito importante, além do chapéu e do óculos. Cada vez mais as pessoas se preocupam em não envelhecer e o sol é o grande responsável pelo envelhecimento da pele. Cigarro e sol são os grandes inimigos da beleza da pele. O principal risco é o câncer de pele, é o tão temido câncer de pele. O filtro solar deve ser utilizado pelo menos meia hora antes da exposição ao sol. E no caso de um bom banho de mar ou após a atividade física, ele deve ser reaplicado. Às vezes a pessoa economiza na aplicação e não aplica adequadamente, vai achar que às vezes o filtro não protegeu adequadamente. Não, em geral a pessoa não aplicou a quantidade suficiente, não espalhou em todas as áreas, esqueceu da orelha, que é uma área importante, às vezes o peito do pé não passou. Na hora da compra é preciso ter atenção, seja em gel, creme ou spray. O filtro solar precisa ter proteção para 2 tipos mais comuns de raios ultravioletas, o UVA e o UVB. Proteção mínima ideal é a 15. Os fatores mais baixos são considerados bronzeadores. Muito bem, aí está a reportagem e os nossos entrevistados estão bem informados, viu? É importante, são, inclusive com dicas valiosas aí para todos os nossos telespectadores, não, doutor Rubens? Inclusive os entrevistados, até a menininha sabe tudo a respeito, importante isso, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, bom dia a todos. Prazer recebê-lo. Prazer é meu.
Agora, uma coisa muito importante nisso tudo é que nós estamos aqui, temos que ter um equilíbrio em tudo isso. O sol não pode ser o vilão da história. O sol é vida. Sim. Né? O vilão dessa história toda é a humanidade. Nós estragamos o filtro natural. Nós, através da poluição, através do esquentamento do planeta, estragamos o filtro natural. E esse filtro natural nos protegia, filtrava os raios UVA, os UVBs, e os UVBs e os UVA chegavam na quantidade correta aqui. Mas o tempo foi passando, nós fomos estragando a atmosfera, e nós agora precisamos de um filtro artificial, porque estragamos o filtro natural. E outra coisa muito importante, e isso está em discussão na medicina hoje, muito em discussão, é que os trabalhos científicos focam um determinado aspecto. Então, nós sabemos que, sem dúvida nenhuma, e a dermatologista está corretíssima, aliás, competente dermatologista, quando diz que a proteção da pele pelos filtros é importante para a prevenção do câncer de pele. Sim. No entanto, está aumentando muito, e hoje a medicina já fala muito sobre isso, o risco de osteopenias, de osteodistrofias e de osteoporose, ou seja, enfraquecimento dos ossos por falta de absorção de vitamina D. E os filtros solares são um importante reduzidor, dificultador da absorção de raio ultravioleta. Então, nós precisamos tomar cuidado, há um equilíbrio. É um equilíbrio. Há um equilíbrio. Mas nesse sentido, Dr. Rui, quer dizer, a dica de tomar sol até as 10 horas e após as 16 é importante, né? Importante, mas também é importante você tomar 20 minutos de sol. Se você puder tomar 20 minutos de sol sem filtro, antes das 9 da manhã e depois das 16, 17 horas, excelente. Porque hoje nós sabemos que a dose de vitamina D que nós precisamos no nosso organismo, e talvez por falta de absorção, falta de exposição ao sol, é muito maior do que as doses preconizadas antigamente. Se você observar os comprimidos de vitamina D que tem por aí, eles têm 400 unidades. Hoje nós sabemos que a dose terapêutica para uma pessoa varia entre 2.000 unidades a 15.000 unidades de vitamina D. Portanto, há uma falta de absorção de vitamina D nesse mundo. E nós estamos vendo idosos, nós estamos envelhecendo, idosos que caem e fraturam com muita facilidade. Aliás, pelo contrário, às vezes fraturam antes de cair. Por quê? Porque os ossos estão ficando fracos. Então, o equilíbrio. Certo? E a saída é tomar sol. A saída é tomar sol um pouquinho desnudamente, tira a roupa e não passa o filtro. Depois, é isso que a doutora falou, proteja a sua pele. Tá certo. Doutor Rui, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foco. E o senhor viu uma criança, o senhor é um pediatra, o senhor viu a criança, inclusive, dando dicas importantes aí para todo mundo. A criança pode ser, quer dizer, deve ser pela criança que nós podemos conscientizar mais os adultos, os pais, né? Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Sem dúvida, as crianças de hoje são muito bem informadas e em muitas situações são elas que estão alertando as famílias, os pais e a sociedade. Eu acho que, sem dúvida, a criança é um caminho para mudar o mundo. Inclusive você veja nessa luta contra a dengue, né? A criança, quer dizer, a própria prefeitura tem um trabalho interessante voltado às escolas para que as crianças exatamente levem a informação precisa para casa, para os pais, para os vizinhos, enfim. A criança é muito aberta, muito receptiva, né? Às novidades, às informações, processa com muita facilidade. Hoje, com a epidemia de tablets, muitas crianças já têm o seu tablet, buscam a informação. Eu vivencio isso diariamente, é uma coisa muito bacana. Muito bacana. Agora, doutor Rui, estamos com o verão, temperaturas altíssimas, um verão atípico, inclusive. Quer dizer, e a questão da desidratação é uma questão muito séria, para crianças e para idosos. Quer dizer, qual o procedimento mais adequado para se enfrentar esse verão? Então, Chico, essa onda de calor, ela traz incômodo, desconforto. Todo mundo fala, poxa, eu estou morrendo de calor, eu estou passando mal. E a maioria das pessoas se defende adequadamente, como a reportagem mostrou. Toma bastante líquido, se protege, usa roupa leve e, enfim, toma todos os cuidados. Mas tem dois extremos da população, onde passar mal e morrer de calor não é uma figura de linguagem, é uma coisa literal, concreta. Recém-nascidos e idosos. O recém-nascido, ele é vítima de duas coisas. Primeiro, ele tem uma dificuldade de se comunicar. Claro. Ele não consegue falar, estou morrendo de calor. Ele chora.
fica irritado, e aí o pessoal acha que é a fralda, que é fome, que é cólica, e ele está com calor. E o outro problema do qual ele é vítima é uma lenda, que é muito difícil, isso eu queria chamar muito a atenção. A lenda de que recém-nascido tem muito frio. Não é verdade. O recém-nascido tem o mesmo calor que nós temos, o mesmo. E a gente vê as crianças com esse calor, enrolada na manta, com gorro de lã, com meia de lã, com 3 macacõezinhos. Então, eu sempre falo para os pais, imaginem vocês aí com essa mesma roupa, nesse calor aqui, como é que você estaria se sentindo? Pô, estaria mal. É assim que está o bebê. E ele pode chegar a desidratar e morrer por causa disso. Olha aí, uma informação importante do pediatra Rui do Amaral Pupo Filho, com relação aos recém-nascidos, mães super protetoras que querem proteger, achando que o bebê, o recém-nascido, tem muito frio, e não tem. É importante a informação do Dr. Rui para que a criança tenha uma boa saúde. Eles precisam, como nós, do conforto térmico. Ar-condicionado, quem tem, liga o ar, deixa o bebezinho com a roupa leve. Pode ser só aquele macacãozinho com as pernas de fora, bracinho de fora, ou ventilador, quem tem ventilador, ambiente arejado. O bebê que mama o peito deve mamar bastante, várias vezes, não precisa de mais nada. Se é um bebê que mama a fórmula, ele tem que tomar água também, tem que oferecer água para ele. O outro extremo, até o Dr. Rubens poderá falar melhor do que eu, mas só lembrando, o idoso muitas vezes também não se comunica tão bem, não sente sede. E por que ele não sente sede? Porque o organismo funciona já de uma forma diferente. Ele não sente sede, não percebe que está desidratando, ele não sente o calor também de uma forma como a gente sente. Ele não percebe e morre. Já houve na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, ondas de calor matando idosos. Então, tem que tomar muito líquido também, usar roupa leve. O idoso, como o recém-nascido, vai depender da ação de outras pessoas que estão cuidando deles. E tem que cuidar adequadamente. Tá certo. Aliás, em 2010, muito bem lembrado, em 2010 aqui em Santos, em São Vicente, nós tivemos 60 mortes de idosos pelo intenso calor, o que não se repetiu nessa fase inicial aí do final e começo desse ano, que nós também tivemos intenso calor, graças a Deus. E esses idosos que faleceram, foram 60 idosos, 32 foram em Santos. O que foi a característica dessa população é que ela tinha entre 60 e 90 anos. Sim. E a grande maioria deles portadores de doença crônica, de hipertensão e diabetes. É uma fase muito complicada, por exemplo, para os hipertensos e diabéticos. Porque uma coisa é você tratar o sujeito que vive numa temperatura 10, 12, 15 graus. Sim. Outra coisa é você tratar essas mesmas doenças, hipertensão e diabetes, com um sujeito a 32 graus, 36 graus. Vamos falar, por exemplo, na hipertensão. Sim. O sujeito, frequentemente, um dos remédios usados na hipertensão arterial é diurético. Claro. E o que nós não queremos tirar do idoso nesta fase é água. O diurético tira água e sal. E nós não queremos. Então, a recomendação é que as pessoas procurem os seus médicos nesta fase, as pessoas portadoras de doença crônica, para reavaliar a terapêutica. E também um conselho aos próprios colegas, né? Porque a gente esquece disso, né, Rui? É verdade. Manusear o arsenal terapêutico nessa fase do ano, muito importante. Ontem mesmo, atendendo meus pacientes no Ambesp, no SUS, eu readequei muitos idosos chegando, doutor, eu estou com a pressão maravilhosa. Qual é a sua pressão? Porque nós temos uma enfermeira que mede a pressão antes da consulta. Sim. 11/6, 10/6. Excelente se o senhor tivesse 15 anos de idade. Mas o senhor portador de, por exemplo, doença renal, diabetes, hipertensão com 11/6, o seu rim está danificando, com riscos de ficar doente, mais doente. Então, não é mais uma pressão de 11/6. Na medida que a gente envelhece, há uma tolerância maior a níveis maiores de pressão e necessários para a hemodinâmica, para funcionamento do organismo. Então, não é mais 11/6. 11/6 é para quem tem uma idade de já está muito baixo, anos. né? Agora, quem já tem artérias mais endurecidas, precisa de uma pressão um pouquinho maior para perfundir, para levar sangue aos órgãos, né? Então, é muito interessante os próprios colegas readequarem e pensarem nisso. Nem sempre 11/6 é uma pressão adequada, especialmente para idosos. O ideal é 12/8? 12/8 12/7. ou mais. Nessa época do ano, a gente até deixa o idoso ficar com pressão ali próximo do limite superior da normalidade, 14/9, porque senão ele pode complicar.
é muito frequente. Ontem, por exemplo, eu tirei de uns 4 pacientes o diurético e falei para que eles voltassem no final do verão, para a gente reposicionar. Né? Porque nessa época do ano eu tiro o diurético, a pressão dele vai a 13/8, 14/9, ele fica bem, se sente bem. E isso que o Dr. Rui falou, o idoso também, semelhante ao recém-nascido, se comunica mal porque os sensores deles envelheceram. Ele não sente sede. O idoso tem que beber água por hábito. E não, quando ele sente sede, Chico, ele está muito desidratado. Muito. Então os filhos têm que, na verdade, vamos dizer, de certa forma, até forçar que os pais ou avós, enfim, tomem água. No mínimo 15 copos de água por dia, o que equivale mais ou menos aí a uns 2,5 litros de água por dia. É 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. É sem sentir sede. É tomar água por estar vivo. É muito importante isso. Outra dica valiosa, importantíssima, essa do Dr. Rubens Amaral, assim como as do Dr. Rui do Amaral Pupo Filho. Agora, Dr. Rui, uma outra questão. Excessos alimentares. Nós temos aí fim de ano, Natal, Ano Novo, há um excesso alimentar de fato, as pessoas acabam também abusando das bebidas alcoólicas e juntando tudo isso com o verão. E, consequentemente, imagino, doenças gastrointestinais em grande número. Então, como é que as pessoas devem fazer? O que fundamentalmente as pessoas devem comer, devem se alimentar? Essa aí é uma receita explosiva, né? Muito calor, abuso alimentar. Nessa época também circulam mais os vírus que causam as diarreias, as infecções intestinais. Então, a receita é aquilo que o Dr. Rubens falou sempre, né? Equilíbrio, bom senso, evitar esses abusos, a hidratação adequada. Em crianças a situação é ainda mais delicada, né? Esses excessos podem levar a problemas de vômitos, de diarreia, até desidratação. Então, uma alimentação leve, muito líquido, muita fruta, evitar alimentos industrializados, essas coisas pesadas. Felizmente já passou aí esse período Natal, de festas onde ocorrem esses maiores problemas, exatamente. Então agora é cuidar disso para que não aconteça. Salada, fruta, água, muito líquido. Exatamente. Basicamente é isso. É isso mesmo. E no caso da ocorrência desses problemas de vírus e de quadro de diarreia, por exemplo? A primeira coisa sempre é a hidratação. Dar bastante líquido para a criança, ou o adulto que seja, o idoso. E procurar o médico, porque aí ele vai ser medicado com os remédios sintomáticos, né? Contra vômito, contra diarreia. Mas a hidratação é fundamental. Muitas vezes a criança está vomitando e as pessoas hesitam em dar líquido. Não vou dar líquido porque ele está vomitando, senão ele vai vomitar. Fica essa... E aí desidrata, porque o vômito desidrata muito rapidamente, mais do que a diarreia. Então, se está vomitando, dê bastante líquido. Mas vomitou, dê líquido de novo. Tem que dar mais líquido do que ele está vomitando e perdendo nas fezes, senão vai desidratar. Até ir para, eventualmente, um soro para poder normalizar o quadro. Na maioria das vezes o tratamento é ambulatorial mesmo. Vai no hospital, muitas vezes, toma lá uma injeção para cortar o vômito e continua a hidratação em casa. Esse é o procedimento. E não esquecer do soro caseiro, né? Sim, claro. Fundamental. Água e sal? Água e sal. Água, sal e açúcar. É simples. 1 litro de água, água boa, né? Filtrada, 1 colher de chá, a pequenininha, contendo sal, e 1 colher de sopa contendo açúcar. A de chá, sal. A de açúcar... A maior, portanto, açúcar. Açúcar, sopa. Mistura e vai dando para a criança, vai dando para o adulto. Simples. Aliás, eu quero lembrar a todos que estão em casa, nós médicos, o que nós temos medo não são as viroses. Nós temos medo da desidratação que acompanha as viroses. É verdade. Porque nós sabemos que a evolução da grande maioria das viroses, ela depende fundamentalmente da sua hidratação. Se o paciente estiver... Olha, eu arrisco dizer, doutor Rui é especialista no assunto, mas eu arrisco dizer que se as pessoas estiverem bem hidratadas, não morre ninguém de dengue. Ninguém. Não estou dizendo que a culpa seja da pessoa. Às vezes é culpa, até da falha dos médicos que demoram para fazer o diagnóstico. Mas a hidratação é fundamental em qualquer virose. Em qualquer processo infeccioso, a hidratação muda a evolução da doença, Chico. Muda a evolução. Então, pessoal, vocês que estão em casa,
hidratação. É época de fazer isso que o Dr. Rui falou. Muita fruta, muita verdura, muito legume, muita água, né, leite, tudo que é líquido, sopas. Sopas não são muito convenientes porque é quente, mas se você tiver um ambiente refrigerado, sem problema. É tomar líquido o dia inteiro. E como é que você sabe se você está bem hidratado? Eu sempre falo isso, né? Mamãe, olha a cor do xixi do seu filhinho, olha a fralda. E você, idoso, olha a cor da sua urina. Como é que tem que estar a sua urina? Translúcida, água de rocha. Se você está com a urina translúcida, água de rocha, você está bem hidratado. Se a sua urina está amarelando, você está desidratando. Então é simples. Quanto de água eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar uma quantidade de água suficiente para manter minha urina translúcida. Estou bem hidratado. Que venha a virose. E para não vir a virose, fundamental, lave as mãos. Sempre. Lave muito as mãos. As pessoas ficam às vezes preocupadas, mas o lavar as mãos... Olha, nessa época do ano, eu vejo na praia loucuras. Eu acho que a vigilância sanitária precisava ver. Porque o mesmo sujeito que pega no dinheiro, é aquele cara que pega no limão, ambulante. Que pega o ambulante. Não, é brincadeira. Depois a nenê chega em casa e tem diarreia. O adulto chega em casa, eu estou com diverticulite. Não, meu amigo, você se contaminou. Outro dia, só para terminar, um colega aqui da Faculdade de Medicina da Lusíada, há 8 anos atrás, ele fez uma pesquisa e mostrou que 90% das notas de R$2 tinham contaminação com cocô, com coliformes fecais. 90% das notas. Então, dinheiro é uma coisa muito suja. Você pegou dinheiro, você tem que lavar a mão antes de pegar na fruta. Antes de pegar... Não é verdade, Rui? Então, lavar as mãos e tomar muita água. Eu queria só lembrar, muito bem oportuna a lembrança do soro caseiro, né? E lembrar que tanto soro caseiro como outros líquidos podem ser colocados na geladeira. Porque você tomar um soro quente nesse calor, muitas vezes a criança recusa, o próprio adulto. Sim, então, não tem nenhum problema em deixar ele mais fresquinho ou até refrigerado mesmo. A aceitação vai ser melhor e diminui o vômito também, né? Perfeito. E um outro ponto que eu queria lembrar, eu tenho atendido esses dias muitas mães que vão lá ao consultório dizendo assim, pô, meu filho não quer comer, está sem fome, o senhor pode prescrever uma vitamina para abrir o apetite? Eu falo assim, você está com fome? Não estou com esse calor. Mas é a mesma coisa, respeita a falta de apetite. Fisiológico. Líquido, verduras, etc. É isso mesmo. Aí, mais dicas importantes dos nossos convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados.
Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, o nefrologista Rubens Amaral e o pediatra Rui do Amaral Pupo Filho, que estão oferecendo dicas valiosas para todos os nossos telespectadores para a preservação da saúde nesta época atípica de verão, deste calor senegalesco. Paula, temos uma pergunta de uma telespectadora. É isso mesmo, Chico, é da dona Dirce, ela é moradora da encruzilhada daqui de Santos, vem bem a calhar o assunto que a gente estava falando no bloco anterior. Ela faz ela coloca a seguinte questão: não tenho muita sede, portanto tomo pouca água. O que devo fazer para adquirir o hábito de tomar água? Tenho 72 anos, estou sofrendo muito com o calor. O que o senhor acha, doutor Rui? O que a dona Dirce deve fazer? Ela tem que desenvolver esse hábito, como a gente estava comentando aqui, e o Dr. Rubens até frisou as quantidades, né? Mesmo sem sentir sede, ela deve adquirir o hábito de ingerir o líquido, dividir, né? Como o Dr. Rubens citou, de manhã, à tarde, à noite, um total de 2 a 2,5 litros por dia. E o papel da família nesse caso, doutor Rubens? Fundamental, né? Porque o idoso tem uma tendência a esquecer mais facilmente do que a pessoa menos idosa. Então, a família precisa colaborar com o idoso nisso. Então, como o doutor Rui falou, que esse idoso coloque, não tem sede, dona Dirce, isso que está acontecendo com a senhora é absolutamente normal. Mas a senhora vai notar que se a senhora criar o hábito de beber líquido, coloque, por exemplo, veja lá quanto dá 5 copinhos numa garrafinha, num recipiente que a senhora conheça, deixe ele durante a manhã e a senhora tem que esvaziar aquilo até a hora do almoço. À tarde a mesma coisa e à noite também. A senhora vai criar esse hábito. Vai sair de casa, leva a garrafinha. Nossa, como a gente vê as pessoas hoje, né? Muitas pessoas em academia fazendo exercício, levando a garrafinha. Pessoas conscientes que não querem desidratar. Então, a senhora que está em casa pode criar esse hábito, né, no seu cotidiano e os parentes ajudarem a para Agora, que isso aconteça. há muitos casos, doutor Rui e doutor Rubens, de idosos que moram sozinhos. Ou senhoras viúvas, enfim, que os filhos moram longe. Enfim, de que maneira se pode... Então, se moram sozinhos, presumo que têm autonomia, né? Fundamental são as características de autonomia, independência, né? O idoso autônomo é o idoso saudável, porque ele pode procurar, ele pode fazer, ele tem decisão, ele escolhe. Se ele tem essa capacidade de morar sozinho, ele tem capacidade de mudar os seus hábitos, né? É criar efetivamente o hábito. Não confiar, não ficar confiando na sede só. Aí eu vou beber água na hora que tiver sede. Não. Isto é errado em pessoas acima de 60 anos de idade. Muito bem. Doutor Rui, uma outra questão que preocupa muito as pessoas, enfim, é o manuseio e o preparo de alimentos fora de casa, especialmente na praia. Então a gente vê, como o doutor Rubens fez referência no bloco anterior, quer dizer, verdadeiros absurdos na praia. E aí a fiscalização compete, evidentemente, à vigilância sanitária, que, no entanto, apesar de todos os esforços, não tem pessoal suficiente para fiscalizar devidamente todos os ambulantes, especialmente nessa época. Então eu acho que a fiscalização deve ser do próprio consumidor, quer dizer, ter esse cuidado, né? O que se deve evitar numa situação como essa? Sem dúvida, as pessoas têm que ter muito critério nessa situação, né? Eu tenho pacientes que às vezes me perguntam assim, eu posso levar meu bebezinho na praia ou meu filhinho pequeno? Eu digo assim, olha, não deve, mas se você for, cuidado com o sol, com a água do mar, com a areia, com os alimentos vendidos na praia, com o arrastão. Enfim, a praia é um ambiente meio inóspito para bebês, para crianças e até para os adultos. Em termos de alimentos, o ideal é a pessoa levar lá uma sacolinha com frutas, um recipiente refrigerado. Levar da sua própria casa. Levar de casa, tudo bem lavado, conservado. Evitar o consumo desses alimentos na praia preparados ali. Não há condição possível de uma higiene perfeita. Por melhor que seja o profissional que ele está, sim, por melhor que seja a fiscalização, o risco é muito grande, porque os alimentos são perecíveis. A condição de higiene não é ideal, o calor é muito grande. Então, tudo conspira para que não dê certo. E há casos também de fritura, né? Que as pessoas fazem frituras ali na praia. Quer dizer... eu ando na praia diariamente. Né? Eu saio às vezes da areia, vou para o calçadão. Outro dia
Questão de um mês atrás, eu vi um senhor, depois de ter feito lá a fritura, um ambulante, ele estava lavando na sarjeta, com o ferro da chapa, lavando na sarjeta, né? Por mais que aquilo ali vai se esquentar e muitas das bactérias vão morrer através do calor, mas é um absurdo, né? Então, eu acho que isso que o Rui comentou é o critério pessoal. É você, bom, aquele sujeito pegou, ele está pegando em dinheiro e está servindo, eu não vou naquela barraquinha, eu vou numa outra barraquinha. Porque também tem, vamos falar a verdade, tem ambulantes que fazem a coisa direitinho. Então, eles têm uma pessoa que pega no dinheiro, a outra pessoa que mexe nos alimentos. É isso. Não pode, porque a contaminação é enorme, né? Lavar as mãos é fundamental para você, mas é fundamental também para o ambulante. Se ele não tiver onde lavar a mão, não é nesse ambulante que você tem que fazer a sua refeição. Levar comida de casa é tudo de bom, né? Num ambiente refrigerado, na sua, né? Você leva a sua frutinha, na sua sacolinha. E depois, como falou o Chico, hein, pessoal? Na praia, com esse calor, comer fritura, pastel... Camarão, hein? Camarão. Não é época do ano para isso. Já faz mal para a saúde em qualquer época do ano. Agora, 36 graus, meu Deus do céu, né? É uma questão de bom senso até. Falando em 36 graus, doutor Rubens, por que as pessoas que têm pressão baixa sofrem tanto nessa época e normalmente tem aquela sensação de desfalecimento, né? Perfeito. Porque nessa época do ano, nossos vasos, nós somos seres dinâmicos, né? Isso é muito bonito. Os nossos vasos, as nossas artérias, elas se dilatam com o calor e elas se constringem com o frio. Ou seja, na medida que ela dilata, quando a artéria dilata, a pressão de sangue aqui dentro é menor. Portanto, a pressão arterial cai. No verão, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Pessoas que já têm pressão de 10 por 6 ficam com pressão de 8 por 6. Então, menos fluxo cerebral, as pessoas se sentem mal, sonolência, né? Sonolência. O que tem que fazer? Tomar água. Tome bastante água. Não precisa colocar sal debaixo da língua, não. Você tem sal suficiente no corpo que você come durante o dia. Tome água, que passa logo isso. É só tomar água, é só se hidratar. E aproveitando, né, essa fase do ano, agora nós estamos falando de jovens, pessoas que praticam atividade física, tem que diminuir o ritmo. Tem que diminuir o ritmo. Se você está dentro de uma academia com um ar-condicionado funcionando, tudo bem, faça lá o seu exercício. Vai para a praia, eu vejo gente correndo na praia 1h da tarde. Nossa. Não é o horário. Que corra, maravilha, parabéns. Mas vai correr de manhã, final da tarde, né? Perfeito, diminua o ritmo. Depois se sente cansado, né? Eu me lembro de um amigo que eu conhecia e falava assim, nossa, minha profissão é horrível, eu vivo cansado. Mas ele queria correr todo dia 10 quilômetros. Teve um dia que a mulher dele falou, a sua profissão é ótima, que tal você diminuir para 5 quilômetros? Não, eu tenho que correr 10 quilômetros todo dia, independente de qualquer coisa. E um dia ele aceitou a opinião da mulher, ele diminuiu para 5 quilômetros, ele viu que a profissão dele era maravilhosa. O que fazia a profissão dele ser ruim era o cansaço exagerado pelo exercício extenuante. Então, na época do ano, calor, diminua a sua atividade física. E 30, equilíbrio, 40. né? Equilíbrio, bom senso. A sua atividade física tem que fazer você se sentir bem, né? E não cansado. Agora, doutor Rui, e a questão do álcool? Porque também nessa época de verão as pessoas acabam exagerando o álcool. O chope, a cervejinha, não sei o quê, papapá, e acaba se excedendo. Qual o efeito, o impacto do álcool e da cervejinha de todo dia, do chopinho de toda noite no organismo, enfim, nesse período? O abuso de álcool, né, o consumo excessivo, nessa época do ano, além dos problemas que a gente já comentou aqui, né, em relação à hidratação e outras situações, ele traz risco também, né, para as pessoas que vão dirigir, que vão entrar no mar. Então a gente tem visto aí diversos casos de afogamento, problemas no trânsito. Então, mais uma vez, o bom senso, o equilíbrio, uma cervejinha, um chopinho, tudo bem, mas as pessoas muitas... Hidrata? Não hidrata. Desidrata, porque ele aumenta a diurese. Perfeito. O álcool... A pessoa urina mais, todo mundo sabe, né? Todo mundo já tomou lá 3 cervejas, sabe o que acontece depois, né? Perfeito. Se não tiver um banheiro perto. O álcool é diurético, hein? Ele é diurético. O álcool é diurético. Exatamente. O álcool faz você
Desidratar. Muito importante isso. Então você vai tomar um chopp, é bom tomar uma garrafa de água também. Também, tome água também. Equilibrar. E o álcool é ruim para as crianças, hein? Não, você não fica preocupado. É ruim para as crianças porque o pai bebe, a mãe bebe e deixa de prestar atenção na criança. Exatamente. E fica mais folgado, e aí a criança se afoga, e a criança se perde, e a criança aí come besteira, e aí ele cede. Porque o pai bebeu, porque a mãe bebeu. E quando bebe, pai e mãe relaxam. E aí o filho sofre as consequências do álcool indiretamente. É verdade. Com relação aos bebês, eles devem tomar água a partir de que momento? Quando deixam de ser amamentados? Tem duas situações. O bebê que mama o peito exclusivamente, está indo bem, ele não precisa de água. É só leite materno até 6 meses de idade. Entendi. Agora, se é um bebê que... Depois já começa a entrar na fase da sopa, da banana. Exatamente. Aí quando entra outra alimentação, aí precisa de água. Agora, se é um bebê que toma uma fórmula, numa quantidade expressiva, então ele vai precisar de água já desde pequenininho. Sim, a fórmula que você refere é... Fórmulas são os leites industrializados. Leites industrializados. Tem várias marcas, eles são chamados genericamente de fórmulas, porque são fórmulas, né? Sim. Você pega o leite de vaca, altera para melhorar a aceitação pelo ser humano. Eu queria destacar um ponto que eu achei interessante aqui dessa nossa conversa. A medicina hoje é extremamente cheia de tecnologias, exames sofisticados, remédios caríssimos. E nós estamos falando aqui o tempo todo de quê? Água, bom senso, alimentação leve, roupa leve. Sol. Então veja como... E é tudo isso de graça, né? Naturais, tudo de graça. Tudo de graça. As coisas naturais. É isso mesmo. E com essa observação, doutor Rui, eu vou chamar mais um intervalo. Nós voltamos já com o Jornal em Foco. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer 2 médicos, o nefrologista Rubens Amaral e o pediatra Rui do Amaral Pupo Filho, conversando sobre as questões do verão, deste verão atípico de temperaturas altíssimas, deste calor senegalesco que todos estamos enfrentando. Paulo, temos mais uma pergunta de uma telespectadora? É isso mesmo, Chico, da dona Sueli, uma pergunta bastante interessante. Ela é moradora ali do Campo Grande e faz a seguinte pergunta ao Dr. Rubens. Com o sol e calor excessivos nos últimos dias, é recomendável atividade física aos idosos? Em que horário é melhor e com que frequência? Bom dia, dona Sueli. Tudo bem? É recomendado que o idoso continue fazendo aquilo que ele já estava acostumado a fazer. Se ele pratica atividade física, ele deve continuar a praticar atividade física. Agora,
nos horários e em ambientes mais arejados, mais refrigerados, fora dos horários de pico. Quais são os horários que a gente não deve fazer e nem sob a tutela do sol, né? Entre 9 da manhã e 17 horas. Esses horários são os horários com mais risco de desidratação. E como o idoso tem dificuldade de sentir a presença da desidratação nas fases iniciais, porque ele não tem sede, então ele deve praticar atividades físicas antes das 9, depois das 17. E a intensidade? Redução da intensidade em 30% a 40% nessa fase do ano. E não esquecer de, durante a atividade física, tomar bastante água. Leva a sua garrafinha. Leva a sua garrafinha. Doutor Rui, e com relação às crianças? Essa regra vale para as crianças? Porque criança também pratica judô, natação, futebol, tem uma atividade física intensa. Não, sem dúvida, vale também. Evitar esses horários que o sol é mais forte, né, o prejuízo é maior, e manter, se possível, um ambiente arejado ou refrigerado, como falou o Dr. Rubens, e se hidratar bastante. O cuidado é igual. É igual, absolutamente igual. Vale, portanto, para as mães que levam seus filhos, acompanham seus filhos em práticas esportivas nessa época. Agora, Dr. Rubens, e pessoas que, falando em esporte, enfim, que transpiram muito? Nesta época da hiperidrose, não é isso? São pessoas que já transpiram demais, tem sem ser no verão. Transpiram demais naturalmente. Naturalmente, né? Pois é. Então, essas pessoas têm que se hidratar mais e tratarem a hiperidrose, que tem tratamentos hormonais e até tratamentos cutâneos aí, que pode se bloquear a hiperidrose, aquela hiperidrose que o suor exagerado que incomoda, pessoas que suam na mão, têm até vergonha de cumprimentar as outras pessoas porque estão sempre suando, não conseguem escrever uma carta porque suam, molham o papel, pessoas que ficam extremamente com as axilas molhadas, são pessoas que têm hiperidrose. É uma doença que tem tratamento, né? Normalmente não cura totalmente, mas os médicos conseguem minimizar. Essas pessoas, evidentemente, nessa época do ano, Chico, tem que tomar muito mais líquido ainda, né? Então, o fundamental é observar a cor da urina. Para você saber se você está hidratado, olha a cor da urina. Tem que estar translúcida, você está bem hidratado. Isso é fundamental. Eu queria lembrar mais uma coisa que me chama muita atenção. Nessa época do ano, nós aqui recebemos muitas pessoas que vêm do hemisfério norte e vêm trazendo os vírus de gripe. E nessa época do ano, o Dr. Rui já lembrou, né? As crianças são muito afetadas por viroses, não só intestinais, mas como viroses respiratórias também. Então, eu fico abismado com pessoas, com o fato de eu falei de lavar as mãos, pessoas que ficam assoando o nariz no lencinho e guardam. Assoam e guardam. Depois, esse lencinho, essa pessoa estica a mão e te cumprimenta. Por favor, não faça isso. Esse lencinho, ele é um lencinho alta, ele tem uma concentração de vírus enorme. Esse lencinho está totalmente contaminado. O seu bolso está contaminado. Essas pessoas não só cumprimentam, como muitas vezes nós estamos em ambientes comuns e elas têm lá um amendoim, tem lá um salgadinho e ela põe a mão no salgadinho depois de assoar o nariz. Então, eu chamo isso de higiene solidária. Você tem que ter uma certa noção do que você não quer transmitir, né? Eu gosto do doutor, nós estivéssemos aqui conversando, aqui batendo um papo, tomando lá uma cervejinha com amendoim. Uma garrafa de água do lado. Uma garrafa de água do lado. Eu gripado, eu não posso pôr a mão no amendoim que o Chico vai pegar, porque sabe o que vai acontecer? O Chico daqui a 2 dias vai estar com a minha gripe, com o mesmo vírus. E assim vai. E assim vai, a proliferação, a contaminação. Tomar cuidado, lavar as mãos e não contaminar as pessoas que são suas amigas. O senhor falou agora em pessoas que vêm de fora. E, doutor Rui, daqui a alguns meses teremos a Copa do Mundo e a nossa cidade receberá 2 delegações, tudo indica, 2 delegações estrangeiras, 2 seleções estrangeiras e certamente muitos turistas. Inclusive, há a previsão de cerca de 4 mil mexicanos acompanhando aqui a seleção mexicana que está lá em Santos. Que tipo de cuidados, quer dizer, de que maneira a área de saúde está se preparando para esse grande evento? Esses eventos de massa que ocorrem, né, tipo Olimpíadas, Copa do Mundo e outros, eles trazem esse fluxo grande de pessoas do mundo todo. Sim. E é bem conhecido isso, é uma situação que traz mais risco de determinadas doenças que nós não temos aqui, que podem ser trazidas, ou algumas que nós temos e podem ser potencializadas, né? Sim.
Então, a vigilância epidemiológica, onde eu trabalho lá na Secretaria de Saúde, já está se preparando com reuniões, com uma série de ações visando a prevenir a ocorrência desses problemas. Então, monitoramento das situações, vacinação das pessoas que vão entrar em contato com os turistas. São várias ações sendo tomadas desde já para evitar ou minimizar esse tipo de situação. Muito bem, é uma bela iniciativa, porque receberemos certamente um cálculo de quase 15 mil turistas estrangeiros em Santos durante a época da Copa do Mundo, doutor Rubens. Os infectologistas, eles são especialistas em analisar, junto com os epidemiologistas, analisar a migração, né, das doenças, né? Porque um sujeito aqui, como qualquer um de nós aqui, pode ser um portador são, quer dizer, um sujeito que carrega uma doença, mas ele carrega o vírus, carrega a bactéria, mas ele não porta a doença, ele não tem sintomas. Mas ele vai para um outro lugar, com alto fluxo de pessoas, e ele contamina um número enorme de pessoas. Então, quem vem para cá? Isso vai ser estudado pela Vigilância Epidemiológica de Santos e do Brasil e nas outras cidades. Quem vem para cá? São os mexicanos. O que é que está acontecendo no México? Nós temos que estudar a população do México. O que está acontecendo? É Costa Rica? Costa Rica também. Onde que vem? O que está acontecendo lá? E aí nós vamos fazer a prevenção nossa aqui. É perfeito isso. Isso se chama medicina preventiva, né? E os infectologistas, juntos com os epidemiologistas, podem fazer esse racional de gestão. E muito importante, um canal de televisão para passar essa informação, que com certeza você vai estar recebendo aqui, sem dúvida, colegas. Agora, por outro lado, doutor Rubens, doutor Rui, nós temos a questão da dengue, que é um problema, é um período propício para a explosão da doença. Já temos um número grande de casos e também tem os turistas, quer dizer, também o cuidado tem que ser recíproco da nossa parte em relação a esses turistas, não? Os turistas que vierem para cá estarão expostos a esse risco, né? Então, o trabalho de prevenção da dengue é um trabalho contínuo, que já vem de muitos anos, sempre aperfeiçoado, intensificado, e já visando esse ano de 2014, com essas peculiaridades, esse trabalho está mais reforçado ainda. A epidemia do ano passado foi grande, mas o número de óbitos diminuiu, o número de casos graves diminuiu, refletindo o diagnóstico precoce. O doutor Rubens falou, se você atrasa o diagnóstico da dengue, não hidrata adequadamente, o caso complica e leva a óbito. Claro. Então, a prevenção, o tratamento, o diagnóstico precoce, tratamento adequado, tudo isso vem sendo intensificado para minimizar. Acabar com a dengue está difícil, apesar que as pessoas têm que se esforçar para isso. E a saída, como já foi dito aqui, na verdade, é a hidratação, não é isso, doutor? É a hidratação é a saída. Eu orientar os mexicanos que vêm para cá e se hidratarem bastante. Tá certo. Olha, e assim nós teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu queria agradecer muito a presença do nefrologista Rubens Amaral. Muito obrigado, doutor Rubens, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. E agradecer o pediatra Rui do Amaral Pulpo Filho. Muito obrigado, doutor Rui. Eu agradeço, obrigado. Presença pelas dicas valiosas aqui a todos os nossos telespectadores. Agradeço a ambos, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.